Muito bem, programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás e procura soluções. Hoje vamos falar sobre saúde. Dois bambambãs, o camisa 10, o camisa o quê? Os mais importantes. O camisa 10 e o camisa 11, é isso? 9, né? É, o camisa 5, tal, que faz a distribuição, tal. É, Neymar e Cristiano Ronaldo aqui, jogando e jogando muito. Bom, doutor Sérgio Iglesias e doutora Graciane já conversando com a gente. Então você avisa a todos que eles estão aqui, vão ficar aqui até às 8 com a gente. Bom, vamos falar que hoje estamos transmitindo pelas maiores fanpages de Guarulhos. Estamos transmitindo pelo jornal Guarulhos hoje, mais de 216 mil seguidores. Estamos também na página da Guarulhos Web, mais de 76 mil seguidores. Estamos na página do programa, estamos na minha página pessoal. Aliás, curta essa página, Tribuna Guarulhos, Tribuna Livre Guarulhos, e você vai deixar esse espaço ainda mais completo, mais democrático. Estamos também no site da TV Guarulhos, www.tvguarulhos3.com.br. Meu amigo, vamos falar da Guarulhos Web, o site de maior acesso da cidade de Guarulhos, mais de 2 milhões de acessos mês. O que acontece em Guarulhos você vê primeiro no Guarulhos Web. Quero também falar da ACE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Panek, toda a diretoria, eles têm solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Uma gama de produtos desenvolvidos para você que tem indústria ou comércio em Guarulhos. Olha, nós temos informação nova aqui da Guarupaz, viu, meu amigo? Horários de atendimento da Guarupaz nos dias de jogos, viu? Sexta-feira, dia 22, a loja vai abrir do meio-dia às 16h30. Olha só. Quarta-feira, dia 27, a loja abre das 8 às 14 horas e depois no chat você pode falar das 8 também às 14 horas e também nos terminais o atendimento é normal. Para mais informações, 0800 559 499. Lucas, temos aniversariantes hoje? Vamos ver quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 20 de junho. Cantamos parabéns para Aparecida Cavalcante, Elizabeth Benatti, Kiko do Estrela, Leonardo Vaz, Rafael Bittencourt e Ricardo Martins. Parabéns a todos vocês e curta a página Programa Tribuna Livre Roberto Samuel. Muito bem, voltamos aqui. Olha quem está aqui do nosso lado, prazer. Ele está bem cansado, que viajou e tal, mas está aqui firme e forte. Dr. Sérgio Iglesias, seja bem-vindo, secretário de Saúde de Guarulhos. Bom, boa noite, Roberto Samuel. Boa noite aí a todos os nossos telespectadores, a população guarulhense. Viagem a trabalho ontem aí, fomos a Brasília com um serviço aí determinado pelo prefeito e depois eu vou trazer as boas notícias dessa visita. E do lado dele, a nossa secretária adjunta de saúde, Graciane. Seja bem-vindo, doutora. Boa noite a todos, muito obrigada por nos convidar para vir aqui mais uma vez. E estamos aí para esclarecer mais um pouquinho do nosso trabalho, que é insano, árduo, mas estamos progredindo. Vocês estão matando um leão por dia, mais ou menos por aí, não? Acho quase que é um zoológico por dia. Um zoológico por Se fosse dia. Um leão tava bom, né? Mata Mas nada. não tá fácil não. Mas assim, a determinação e a vontade e o compromisso pode ter certeza que é inabalável. Bom, rapidamente, antes que comece a chegar as perguntas aqui, nós estamos com uma campanha de vacinação, né, contra a gripe. Aí, como é que está a vacinação? Está em baixa, está em alta? O pessoal está procurando os postos de saúde? Como é que está, doutora? Então vamos lá. Vacinação da gripe, a gente começou com a primeira equipe. A primeira parte é sempre para profissionais da saúde, idosos. Então, a gente atingiu a meta com relação aos profissionais da saúde, nós atingimos 99% dos profissionais da saúde. O que a gente estava programado, quase 100% a gente conseguiu vacinar. Mas aí não é a mesma coisa que a gente encontra quando se fala em crianças até 2 anos,
Nossa cobertura vacinal até 2 anos está de 40%. Então, está uma procura baixa com relação às crianças até 2 anos. Com relação de 2 a 5 anos, 33%, baixa também. Então, a gente vai para gestantes, 39%. Puérperas, 54%. Os idosos até que a gente está melhor. Idosos 60 a 64, 79%. De 65 a 69, quase 90%. Quer dizer, os idosos continuam buscando as vacinas, mas já tem essa cultura, né, cultura. Do idoso se vacinar nessa época. Quando você faz a compatibilização da nossa cidade, que tem que somar todos os grupos prioritários, a gente está em 62%, quer dizer, está baixo ainda. A campanha foi prorrogada novamente, a gente continua vacinando. A partir da semana que vem, a gente vai vacinar até 9 anos, ampliou a idade da vacinação. Quem pode, quem não pode? E acima de 50 anos. Na verdade, não tem restrições para essa vacinação. A gente foca para os idosos, a não ser a gente foca nos idosos. Então, diferente da febre amarela, que a gente veio aqui falando, que precisava do relatório, a ideia não é essa. Acima de 50 anos e até 9 anos é uma ampliação do grupo prioritário, que já está valendo para a gente, mas para o estado de São Paulo a partir de segunda-feira. Samuel, não é Guarulhos, não. Aliás, nossos números, no embora baixos, dentro da expectativa final, mas muito acima da grande parte dos municípios do estado de São Paulo. Essa vacinação, de fato, os mecanismos de campanha de sensibilização da população no estado de São Paulo como um todo não estão atingindo o objetivo. Nós estamos criando algumas ações extramuros, como nós chamamos, buscando as pessoas, e importante, população que saiba agora. Antes era só até 5 anos, agora até 9, antes era a partir de 60, agora a partir dos 50 anos de idade. Uma outra ação que a gente está fazendo também extramuros são as vacinações dentro das ILPIs, que são de longa permanência, né? São os asilos, e aí a gente também está buscando a vacinação dentro dessas ILPIs. Mas mesmo assim a gente tem que avançar, a campanha continua, por favor, procurem o UBS mais próxima da sua casa, crianças até 9 anos, lembrar que os professores também foram vacinados, eles estão dentro do perfil da campanha, mas a gente tá devagarzinho ainda, precisamos avançar. O Peninha, nosso amigo Peninha, e a Rita Favalli, o Peninha que é funcionário público, a Rita Favalli é do SECAP. Estão falando sobre falta de medicamento nos postos, fala que está caótico. Faço uso do SUS há muitos anos, nunca havia precisado comprar remédio para hipertensão. O que está acontecendo? Rita Favalli do SECAP e o Peninha, que é funcionário público. Olha, Roberto, essa eu diria hoje, acabamos de sair de uma reunião de diretoria e com certeza essa é a ação que o prefeito Guti mais nos cobra. Então, é importante que a população saiba a preocupação do Guti, do prefeito, em relação a essa questão. Toda vez eu estou sempre com o prefeito, doutor, abastecimento e tudo mais. Então, primeira coisa, estejam certos que essa é a prioridade hoje. Se você me perguntar, aquilo que a número 1 hoje é sim o desabastecimento. Não que o desabastecimento esteja numa situação tão caótica assim. É que é óbvio, a pessoa que vai lá, no caso de hipertensão, que você tem uma cesta de medicamentos, se ela não encontra um medicamento, a pessoa já sai insatisfeita. Mas existe sim um desabastecimento na ordem aí de 23, tantos por cento. Já esteve em 51%, para você ter uma ideia. Nós estamos caminhando sim para uma regularização, mas são tantos os fatores que influenciam. E digo mais, e digo bem claro isso para a população. E quero isentar aí nesse episódio, não é culpa do prefeito ou da Secretaria da Fazenda, não. Em nenhum momento nós deixamos de comprar porque não tínhamos recursos para comprar. Os processos de compra, eles se tornaram processos que têm uma rigidez um pouco maior na sua regularidade. A Prefeitura, através de um decreto, passou a exigir isso por uma responsabilidade administrativa enorme, uma série de documentos que as empresas hoje são obrigadas a apresentar, é algo que o Tribunal de Contas do Estado nos exige também. Então isso já se tornou um pouco mais difícil em relação às empresas cumprirem. A Prefeitura, e isso é uma verdade, por
por algum tempo, passou por um momento muito difícil de cumprir os seus pagamentos, e não vamos aí só fazer crítica, não é só querer fazer crítica à gestão anterior, mas é algo sim que foi herdado. Então a credibilidade hoje, nós temos tido várias concorrências ou licitações públicas, a população deve entender isso, em que ocorre uma coisa chamada deserta, ou seja, nenhuma empresa se habilita a vender para a prefeitura um determinado produto. E quando isso acontece, nós temos que repetir um processo. Um processo licitatório ainda é muito lento, muito demorado, muito cheio de etapas, e em conjunto sim com a Secretaria da Fazenda, e isso que levou já a diminuir aí de 50 e poucos para 23, e vamos cair mais nos próximos dias e nas próximas semanas, é que todos esses processos foi tornando isso difícil. Empresas, eu vou te dar um exemplo que aconteceu muito recentemente. Uma empresa ganhou uma licitação conosco. Fomos solicitar a entrega do produto, a empresa falou que não iria entregar porque tinha dívidas de 2016 com a prefeitura. Sim. Sabemos que por uma questão legal, esse contrato atual, essa licitação atual não pode ser vinculada à anterior, mesmo que haja dívida. Mas a empresa se nega a nos atender, nós punimos a empresa, mas na verdade não estamos trazendo a solução para a população, porque fica essa questão comercial e a população vai ficando desassistida. Então estamos tomando algumas atitudes em relação a isso, estamos buscando outras formas de compras que sejam um pouco mais ágeis, mas ainda demoraremos aí um prazo para que a gente fique em níveis toleráveis aí de 10% a 15%. Antônio Luiz do Vale, boa noite, Roberto, secretário e secretária adjunta. Além de matar um leão por dia, essa dupla está fazendo milagres. Quanto à falta de medicamento, quando esta gestão iniciou em janeiro de 2007, a falta estava em mais de 50%, hoje está em 22%. Confio nessa dupla, Antônio Luiz do Vale. Ele acompanha na unha, sabe? Porque isso é publicado, né? Tem um site de acompanhamento, o Conselho Municipal, o seu Antônio é o ex-presidente do Conselho e grande parceiro aí no Avanço, e ele gosta muito de números. Ele e o Dr. Sérgio, eles são aficionados por números, ele e o seu Antônio. Mas o número é uma necessidade para a gente ter um Mas parâmetro, nem né, todo confiável. mundo tem essa familiaridade, os dois têm essa familiaridade. O seu Antônio acompanha na unha, toda sexta-feira ele vê como está o desabastecimento e acompanha. E é muito triste, olha, isso. A população tem a certeza que isso nos incomoda demais, porque que seja 5% de desabastecimento, sim, Roberto, mas aquela pessoa que precisa de um medicamento para um problema de tireoide, por exemplo, e não encontra, é muito difícil, é uma insatisfação que a gente tem que abraçar a causa assim. A nossa meta é sempre 0. Nós sabemos que existe um conforto aí em torno de 10%, 15%, mas o que é imprescindível e insubstituível não tem muito argumento. Eduardo Henrique Martins está nos acompanhando, André Lopes Soares, o Eduardo Eguchi, a Maria Joana, o ex-vereador Abílio Martins. Um abraço para o doutor Sérgio e para a doutora Graciane, o outro Abílio. Abílio nos acompanhando aqui. Beto Soares, queria que mandasse por mim um abraço aos moradores do Jardim São Paulo. Um abraço para o pessoal do Jardim São Paulo aí. Gabriela Moreira, por favor, comente a paralisação dos médicos do HMU. Finalmente chegamos nessa questão. Hoje eu recebi documentos e várias pessoas receberam sobre médicos que estão ameaçando paralisação de 48 horas. Logo em seguida recebeu a informação que a Gerir teria recebido 7 milhões de dinheiro suficiente para efetuar os pagamentos desses salários em atrasos. Doutor, o que está acontecendo? Bom, é importante que a população entenda, e Roberto, é algo que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. A Gerir, o Instituto Gerir, ele administra hoje o HMU, o HMCA e o Paravente. Embora são 3 unidades sob gestão da Gerir, as 3 unidades, elas têm uma operação administrativa e financeira independentes. Então existe uma conta HMU, uma conta HMCA e uma conta Paravente. Existe também uma necessidade de um recurso financeiro, porque é um convênio que ainda foi prorrogado, tá? E depois eu vou te falar alguma coisa sobre o chamamento, isso é importante, mas é um convênio que foi prorrogado, está vigente e, óbvio, todo convênio prorrogado ele tem que ter uma dotação orçamentária já reservada.
O que vem acontecendo em relação ao HMU em específico? O Instituto Gerir vem nos comunicando já há alguns meses, há poucos meses, que o valor repassado referente à unidade HMU seria insuficiente. Bom, nós temos os nossos mecanismos de avaliação e controle, nós temos uma comissão que faz o acompanhamento mês a mês da produtividade das unidades. Não só produtividade em quantidade, mas em qualidade. Se não atingem metas, existem descontos, existem as chamadas glosas. E o que vem acontecendo em relação ao HMU? Existe sim uma dúvida e uma probabilidade muito alta de que o valor que foi de fato idealizado para o HMU, por quê? Porque esse valor talvez não esteja correto. Porque isso foi feito em março, abril do ano passado, quando se trouxe o Instituto Gerir e havia uma necessidade urgente de uma ação do governo e tinha que se partir de um determinado valor. O valor que foi estimado à época nos parece abaixo daquilo que o HMU está fazendo de serviço. Então, qual a sensação prática que nós temos? O hospital passou por uma transformação, sim. A parte de acolhimento do hospital é indiscutível a melhora. Sim. A parte de urgência e emergência do hospital é incontestável a melhora física, técnica, operacional, privacidade do paciente. A funcionalidade do hospital está mais dinâmica. Consequente a isso, esse hospital começou a dar 11, 12, 13, 14, 15, 16 mil consultas mês. A população começou a buscar mais o hospital. Esse hospital tem 89 leitos habilitados ou cadastrados, que nós chamamos, que são chamados leitos oficiais, leitos que o governo reconhece. Hoje eu falei com o diretor do HMU, nós estamos com 149 pessoas internadas no HMU. Quanto? 149 pessoas internadas no HMU. Para 89 Para leitos. 89 leitos oficiais. Não que essas pessoas não estejam num leito ou numa maca provisoriamente, mas são 149 pessoas que vão ficar no hospital pelo menos 24 horas. A internação para nós é no mínimo por 24 horas. Isso está levando com certeza a um encarecimento do custo operacional. É óbvio que deverá chegar a um determinado limite. Nós também não podemos permitir que o hospital tenha 200, 300, 400 pessoas. Nós temos que fazer com que as demais instituições absorvam um pouco mais. E aí eu falo de Pimentas Bom Sucesso, e eu falo dos hospitais estaduais. O Padre Bento tem nos ajudado, mas a gente acha que ainda pode nos ajudar mais. O Hospital Estela Maris, é difícil, nós estamos num momento muito difícil com o Estela Maris na parte operacional, porque é um hospital que está produzindo abaixo do que poderia produzir, ou seja, o HMU está numa superlotação. Bom, então se o HMU está mais caro, vem esse questionamento se o HMU não deveria receber mais. Por que existe um impasse hoje? Porque o HMU nos trouxe, através da contabilidade da Gerir, um número, e nós o que fizemos, levamos isso ao prefeito, o prefeito também, numa ação extremamente responsável, determinou, embora não tivéssemos ainda encerrado o convênio, que fizéssemos sim uma auditoria extremamente detalhada para compatibilizarmos que números são esses a mais, quanto a esse número a mais. Porque nós não podemos, de uma forma irresponsável, assumir os valores que nos foram repassados e fazer um repasse em cima disso. Nós teremos que ter uma compatibilização financeira para verificar quanto é esse valor. Nesse exato instante, nós tivemos 10 dias atrás uma reunião com o pessoal da Gerir, mostramos a nossa ótica, nos próximos dias vem uma resposta dele e chegaremos num número. E aí sim poderemos trabalhar dentro de uma realidade financeira. Enquanto isso não acontece, que medida nós adotamos para que tanto a operação da Gerir não fosse interrompida e os médicos não ficassem sem remuneração? Não vai parar. Só vai parar se for por um outro motivo, não pela falta de pagamento aos médicos. Por quê? A informação é importante. Nós solicitamos, eu tinha solicitado isso na sexta-feira da semana passada, a antecipação do pagamento da Gerir de julho. Eu posso fazer isso, é legal isso. Então nós fizemos a antecipação. Hoje eu falei com o prefeito, ele também preocupado com toda essa situação veio conversar comigo. De imediato o Guti fez contato com a Fazenda e conseguimos a liberação integral do pagamento de julho
para Jeri. Do HMU. Da Jeri para o HMU, especificamente para HMU. Foi publicado. Foi publicado hoje, 4.700.000 e pouco, que é o valor exato. E amanhã deve ser concluído o pagamento. Na pior das hipóteses, sexta-feira ele já está pago, porque o processo mais difícil é esse. O processo da contabilização e da publicação. Publicou, pagar é um processo mais rápido. Conversei com a equipe médica do HMU, com o diretor clínico do HMU, conversei com o diretor administrativo da Jeri no HMU, eles ficaram super tranquilizados e se comprometeram sim a fazer a remuneração dos médicos. Ou seja, eu não vejo nesse momento um motivo para essa paralisação. Doutora, vamos tentar fazer uma questão mais abrangente. Rosimeiro Venâncio, boa noite, Roberto. Gostaria de perguntar ao novo secretário se ele pode dar alguma posição com relação ao PA Paraíso. Isso já foi falado várias vezes, mas eles dão uma pincelada rápida. E não deixando também de cobrar a reposição de remédios e médicos, Jardim Belvedere, PA Belvedere, todos as UBS estão reclamando de alguma falta de alguma coisinha, seja um remédio, seja um insumo. A Rose BO, viu, Serginho? É lá do Recreio, ela está falando do PA Paraíso, que é uma coisa importante, né? Aliás, saiu uma informação hoje sobre o PA Paraíso que o Ministério Público reconhece que a estrutura não era adequada. E ela está falando sobre as questões das UPAs, das regionais, do UBS. Steve, eu vou falar primeiro do PA Paraíso e daí eu deixo a doutora Graciane ter um pouco de espaço. PA Paraíso, fui chamado a semana passada, são tantas coisas, é tão intenso a saúde que eu não sei se tem uma semana ou 10 dias. Estive no Ministério Público, sim, tá? Conversei com a promotoria pública, levei a ele toda a situação do PA Paraíso, levei ao promotor público quais as medidas que nós adotamos para amenizar essa circunstância difícil do PA Paraíso, sim, e levamos também todo o laudo de engenharia. Foi contratado um perito judicial, é um engenheiro que também faz perícia judicial, que foi até o local, que fez um estudo, fotografou, fez uma análise técnica, e diante de tudo isso, o promotor público foi incisivo em dizer: doutores, não houve irresponsabilidade por parte do senhor e do senhor prefeito, que o prefeito também foi chamado a essa prestação de contas, e gostaríamos sim de firmar com a prefeitura um termo de ajuste de conduta, já para que fique consagrado aqui no Ministério Público a garantia da reabertura do PA Paraíso. Eu estou há um ano na Secretaria de Saúde, 1 ano e 1 mês. Eu já fui inúmeras vezes na promotoria pública e não havia assinado nenhum TAC. Esse TAC nós fizemos questão de assinar. Primeiro porque os prazos são prazos dentro do que nós podemos efetivamente cumprir e para deixar claro à população. Porque nós ouvimos de algumas pessoas e ouvimos algumas falas de que esse fechamento seria definitivo e nunca mais essa unidade seria reaberta. A partir do momento que assinamos o termo de ajuste de conduta, é a responsabilidade da minha pessoa e do prefeito que também assinou esse documento, de que será reaberto sim, conforme os prazos ajustados pela promotoria pública. Doutora? Importante lembrar que com relação ao fechamento do PA Paraíso é uma coisa que a gente reitera bastante, que não foi de maneira irresponsável, sem planejamento, conforme a gente ouve aí nas mídias, porque o PA Paraíso está numa região de saúde chamada Regional de Saúde Cantareira. Nessa região de saúde, o UPA Paulista é da mesma região de saúde. Então, à medida que a UPA Paulista foi inaugurada, ganhou corpo e passou a funcionar de maneira adequada, ela supre uma região de saúde. Então, na região de saúde Cantareira, ela não está desassistida, tem a UPA Paulista. Além disso, a gente não pode esquecer que o prefeito Guti, muito responsavelmente, criou a circular da saúde, então circulares de saúde entre os equipamentos de saúde, facilitando os ônibus para levar os usuários para o entorno, para o JJM, para a própria UPA Paulista, incluiu vários equipamentos, isso também foi uma outra ação. Além disso, as UBS estão com atendimento de demanda do dia, ou uma necessidade imediata, ir à UBS. A UBS tem um agendamento do dia para todas as UBS daquela região e, quando necessário, essa UBS faz um acionamento por telefone para uma central de ambulância, para a central que hoje é
A ambulância que estava no PA Paraíso, que era a ambulância da Fundação ABC, está na UPA São João. Essa ambulância, a assistente social recebe esse telefonema e o paciente é resgatado por essa ambulância e levado para a referência, ou para o UPA Paulista, ou para o PA Paravente. Então, tendo essa assistência. E esses chamados, você pode acreditar, são pequenos. Baixos. Pouca muito demanda. poucos casos. Além disso, Graças a base a Deus. do SAMU ficou numa área atrás do PA Paraíso, que não é nessa parte que foi avaliada. Era um anexo do PA Paraíso, era um prédio, uma parte mais nova, era um puxadinho dentro do PA Paraíso, uma base do SAMU, que também é por acionamento 192. Não adianta chegar lá e falar, ó, vai ali, não. O acionamento é telefônico, tudo isso é organizado. Então, foram essas ações responsáveis antes do fechamento do PA Paraíso. Com relação às UBSs e à falta de médicos, eu queria deixar aqui, eu até trouxe um levantamento, e a pessoa que falou, não me lembro o nome, da Rose. UBS Recreio São Jorge. Isso. Nós Rosimeire. fizemos 3 contratos, colocamos no Diário Oficial 3 possibilidades de contrato de emergência. Médico de saúde da família, socorrista pediatra e médico geriatra, porque a gente tem um TAC anterior, que não foi assinado pelo Dr. Sérgio, mas que a gente colocasse um geriatra de referência em cada região de saúde. A gente tem na Regional Centro, a gente colocaria na 2, 3 e 4, então mais 3 vagas de geriatra. Desses 3 geriatras que se inscreveram, somente um assumiu. Então, a gente continua com 2 vagas. Nós vamos fazer um novo contrato de emergência. Dos 8 socorristas pediátricas que se inscreveram, somente um assumiu. Isso sem concurso, contratação fácil Imediata, e rápida, somente- mediante uma apresentação de currículo. Ponto. Não foram reprovados os currículos, os profissionais não assumiram. Não quiseram. Foram chamados, não se interessaram, não gostaram do salário, nem da Distância, localização, às vezes, não assumiram. E dos médicos de família, que aí entra a questão do Recreio São Jorge. Dos 32 que se inscreveram, somente 18 assumiram. Dos 18, 2 desistiram. Um deles, que tinha assumido o Recreio São Jorge, desistiu. E um outro que tinha assumido o Belvedere desistiu. Mas tem um aqui embaixo. Tem né? um aqui embaixo que assumiu o Recreio São Jorge. Ufa. Mas a gente tinha dado 2 vagas. Então, essas são as dificuldades que a gente enfrenta de completar as equipes de estratégia de saúde da família. O que a gente vai fazer? De novo, essas vagas já foram autorizadas pela junta orçamentária, que é a JOF. Então, a gente vai, de novo, colocar novamente no Diário Oficial, divulgar algo menos vagas, mas ainda vagas de contrato de emergência para médico socorrista pediatra, para médico de família e para geriatra. Mas é insana essa busca por esses médicos. A gente zerou os concursos. Concursos de médico de família a gente chamou todos. Geriatra a gente chamou todos. Médicos de... Só pode fazer contrato de emergência se o concurso tiver zerado. Então, desde que a gente entrou, a gente zerou o médico de família. Fez contrato de emergência. Não vou completar as vagas que eu preciso. Eu tenho 32 vagas. Eu vou completar a metade. Ainda vou continuar com mais a metade para um novo contrato de emergência. Mas assim, é importante, né, Roberto? Estamos buscando e começando a encontrar soluções, porque eu tive a informação hoje que amanhã é o último dia, talvez chegue a 18 esse número. Pô, é um alento, né? Nós já estamos colocando 18 médicos a mais aí de estratégia de saúde da família. Vocês estão procurando, mas não estão achando. Mas assim, que venha aos poucos, mas que venha. Isso é que é o mais importante. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando. A gente vai para o rápido intervalo, viu, Lucas? Eu vou tentar pelo menos falar as perguntas aqui, talvez eles não consigam responder todas, mas a gente tenta fazer um resumo. Gilberto Ramiro, Francisco, Jorge Tayara, Ronaldo Batista, Cleiton, Silvio Pompeu, um monte de gente nos acompanhando. Pessoal, continue aí compartilhando, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Dr. Sérgio Iglesias e doutora Graciane, rapidinho. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade.
Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar, tomar um café com a gente, temos bom negócio para você. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, em Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se num local de grande visibilidade e de fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para lar e eletrodomésticos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Pochiche, Bad Cat, Polo Air, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escolas de idioma, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviços, o Tenda Atacado.
Venha desfrutar do momento de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração, só aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em shoppingbomsucesso.com.br. Olá, seja bem-vinda à edição compacta do Direto da Redação. Um menino usou a criatividade e fez à mão o próprio álbum de figurinhas da Copa do Mundo. O estudante de Bauru, Pedro Henrique, de apenas 8 anos, até ganhou um álbum, mas o problema é completá-lo, já que a mãe dele não tem condições de comprar as figurinhas. A mãe ficou um pouco insegura no começo, chegou a pensar que o filho seria humilhado, mas ele virou referência na escola. Professores o incentivaram e apresentaram nas outras salas para que ele conte sobre a grande ideia que teve. E ele já confirmou que se a seleção levantar a taça, o álbum vai ganhar uma figurinha extra, os jogadores segurando a taça. O MP reconhece danos estruturais e a necessidade do fechamento do PA Paraíso. O município de Guarulhos se compromete a apurar as razões pelas quais as administrações passadas não realizaram as obras, já que houve liberação de verbas pelo governo federal com este objetivo ainda em 2008. Mais de 16 médicos da família passam a atender nas UBSs da cidade na próxima segunda-feira. Por meio dessa ação, que inclui visita em algumas ruas dos bairros, os médicos têm a oportunidade de conhecer de perto os problemas de saúde que mais afetam a população. E essa foi a edição compacta do Direto da Redação. Confira o Direto da Redação ao vivo às 4 horas da tarde na página Tribuna Livre Guarulhos, de segunda a sexta-feira. Até mais! Muito bem, voltamos aqui com os dois responsáveis pela saúde da cidade de Guarulhos, doutor Sérgio Iglesias e doutora Graciane. Eu vou fazer uma série de questionamentos aqui, senão o pessoal briga comigo, e eu vou pedir para eles tentar responder rápido. Edna Cavalcante está dizendo que os atendimentos no SUS estão muito ruins e as consultas demoram até 4 meses. Ela já respondeu. A Nádia Maria, boa noite, secretário. Gostaria de saber sobre a demora de consultas com encaminhamentos. Jair Cardoso, o Jairzinho, manda alguma notícia ou informação no postinho do PA Paraíso. Estamos esperando a nova UPA. Os secretários já responderam. A vacina vai ser ampliada para crianças de até 9 anos. É a Érica de Oliveira. Já foi ampliado. Sim. Já foi ampliado, Érica. E acima de 50. E acima de 50, muito bem. Érica, a partir de quando será? A partir já está rolando, viu, Érica? Nádia, o PA Alvorada só tem um médico atendendo, demora muito para passar no médico. Estamos numa situação crítica. E já responderam a questão. Qual é o dia, mas um médico no PA Alvorada, em um único plantão, não tem esse conhecimento. Se ela puder nos informar em que dia que ela teve essa constatação, é importante. Edna Cavalcante, queremos atendimento, encaminhamento, descaso e funcionários tudo mal-humorados. Para dar senha faz uma enrolação de mais isso, todos os postos, esses médicos não querem trabalhar, manda ir embora. A Edna está mandando, tem que mandar isso para a ouvidoria. Edna, no posto nunca tem remédio de pressão no posto da Cavadas. Não tem remédio para tiroide. Eles já estão anotando isso aqui, Edna. Muito bem. Consulta, André, Cândida Fátima, já faz 10 anos, coloquei para tirar e não estou conseguindo alguém. Tirar o quê? Não entendi a sua pergunta. Francisca Soares, toma Inapril. Inalapril. Inalapril, isso. Faz vários meses que eu estou comprando e vou pagar em São Paulo. Pergunta Inalapril também, André. Já está anotando isso aqui também. Lúcia Medeiros está reclamando que não tem remédio. Nós estamos discutindo essa questão aqui. Muito bem. A Elaine, a Lucas Medeiros, tenho quase 2 anos esperando uma endoscopia
está na base da misericórdia, Lúcia Medeiros. Entra em contato também com a ouvidoria, Lúcia, que a gente vai resolver essa situação sim. Vamos lá. Edna, agora, pera um pouquinho não. Elaine, na UBS do Carmelo, os dentistas não tem nem atendente mais, falta recursos. UBS Viela Carmela. Só um pouquinho para a gente falar da odonto, que a odonto é um assunto à parte. O Dr. Sérgio sempre retoma esse assunto com relação à odontologia. A gente está com uma dificuldade muito grande ainda dos insumos da odontologia por questões licitatórias, e sim é uma equipe que está sendo bastante penitenciada em querer atender e está com dificuldade do atendimento por falta de insumos. De novo, a gente teve toda uma reorganização, foi por conta do processo licitatório. Teve um determinado momento que um dos processos licitatórios foi considerado direcionado, isso teve que ser revogado, iniciado novamente. Isso está atrasando demais a ação e o atendimento da odontologia. Eu acho que de todos os profissionais, eles têm muita vontade, são muito presentes, vontade de trabalhar, eles vão bastante, vão com comissão. Vai lá a comissão de dentistas da prefeitura para conversar com a gente, e de verdade a gente está com dificuldades. Acredito que a gente vai avançar, né? Sim, existe porque assim, isso é separado. Então tem a parte de próteses, tem a parte do atendimento de restaurações, então, são vários segmentos na odontologia. Esse atendimento dos insumos básicos da odontologia, nós acreditamos numa resolução mais rápida assim. Uma outra coisa interessante, estamos até buscando alguns convênios, porque, Roberto, como esses processos são todos demorados, lentos, que nem você vê, um processo que teve uma suspeita aí de direcionamento, teve que ser cancelado, imagine a gente retomar esse processo todo, que leva não menos aí do que 6 meses, não tem demorado um processo licitatório. Imagine o prejuízo à população por algo administrativo. E não tem jeito, eu não consigo fugir disso. O Tribunal de Contas, a lei de responsabilidade que existe por cima de tudo isso, nos impede de agilizar de uma outra forma. Então, estamos buscando algumas parcerias com instituições privadas, tem uma em vias de formalizar conosco, e seria assim uma válvula de escape nesse momento de transição difícil. Rápido, falando em leis aí, o doutor Éder está falando que o senhor comentou que está até adiantando o pagamento da Gerir para que acelere mais, né? Ele disse que pagamento adiantado é crime, doutor. Olha, Roberto Samuel, é assim, e eu não conheço o doutor, respeito, né? É um advogado e eu sou um médico. E por ser um médico e por conhecer as minhas limitações, foi que eu pedi ao prefeito, assim que assumi e já estava na Secretaria da Saúde, que existisse ao nosso lado um procurador do município. E tenho a certeza que o procurador que foi encaminhado para a Secretaria da Saúde é um dos mais competentes. Perfeito. A Rosemar Alves está dizendo que a neta dela é especial, precisa fazer um exame do coração. É só você entrar em contato com a ouvidoria Rosemar Alves. Sabe qual é o exame? Só voltando um pouquinho, Enalapril, 10 miligramas já está nas unidades básicas, e levotiroxina para tratamento de tireoide também. Perfeito. Boa notícia, né? Enalapril e levotiroxina nas unidades. Caso você vá a alguma unidade e não tenha esse medicamento na sua unidade, pode ser um problema de abastecimento. Faça contato na ouvidoria da Secretaria da Saúde, lhe daremos uma resposta o mais breve possível. E, doutor Éder, só para finalizar, Roberto, para que não fique nenhum mal-estar, é diferente, isso eu aprendi com os juristas. Se estiver errado, nosso procurador, doutor Christian, e a Procuradoria-Geral do município está à sua disposição. Eu aprendi que existe uma diferença entre pagamento e repasse. Nos convênios existe um repasse, não um pagamento. Então, os repasses podem ser feitos sim, e toda a contabilidade terá que ser fechada e terá que ser avalizada por mecanismos de controle no encerramento do convênio. Então, existe sim, eu aprendi, eu não sabia, diferenças entre pagamento e repasse. Esse é um repasse, não um pagamento. Perfeito. E o doutor esteve em Brasília e falou, Roberto, eu preciso falar sobre essa viagem de Brasília. É isso, doutor? Foi a pedido do prefeito Guti. E por favor, isso é algo que nós estávamos em vias de perder. Existia uma ação do governo central, do Ministério da Saúde,
que possibilitou que 34 unidades básicas de saúde desse município fossem reformadas e ampliadas. Esse é um processo que se iniciou em 2015 e que já deveria ter se concluído na sua totalidade. Quando assumimos, das 34, apenas 15 haviam sido totalizadas e o governo federal havia nos solicitado a devolução dos recursos e, consequentemente, a paralisação das obras, que quando assumiu o Roberto Lago como secretário, elas já estavam sim paralisadas, até porque teve aquele problema de CND da Proguaru e quem fazia essa obra era a Proguaru. Fomos falar no Ministério num primeiro momento, tivemos dificuldades em conseguir mais prazos e não haveria um outro caminho que não fosse a devolução. O prefeito foi pessoalmente para Brasília semana passada, foi falar com o ministro da Saúde e o ministro disse ao prefeito: manda seu secretário aqui, traz toda a documentação, traz as fotos, traz tudo o que existe e uma proposta que possa ser cumprida e um cronograma de ações. Fui ontem para Brasília, fui muitíssimo bem atendido. Tenho que agradecer aqui oficialmente o deputado Jorge Tadeu Mudalem. Foi ele que conseguiu intermediar todas essas ações. Eu não posso deixar de reconhecer, sim, essa parceria do deputado Jorge Tadeu Mudalem. E ali conseguimos, sim, uma prorrogação de prazo por mais 9 meses para que retomemos as obras e essas 19 unidades poderão, se Deus quiser, ter concluídas as suas reformas e ampliações. É um ganho fantástico dessa gestão, Roberto. É importante. Bom, e a doutora Graciela também tem um recadinho para nós, que ela falou: seu Roberto, tem que falar isso. É o seguinte, nesse sábado passado a gente fez uma ação de todas as UBSs abertas para coleta de Papa Nicolau. Nosso levantamento foi de coleta de 3.798 Papa Nicolaus. Então isso é importante, são ações que a gente vem... Essa foi uma ação de todas as UBSs, mas todas as semanas a gente tem algumas unidades abrindo. São unidades importantes para tentar que a população que tem dificuldade durante a semana vá aos finais de semana. Tem várias ações, você tem atendimento médico, de enfermagem, regularização do cartão SUS, a questão do Bolsa Família, são várias ações no sábado. E nesse sábado a gente vai estar com o UBS Ponte Grande, UBS Cidade Martins, Fortaleza e Cuminzum aberta. Repete então, os UBS nomes. Ponte Grande, Cidade Martins, Fortaleza e Cuminzum. Então isso é importante, a gente continua com essas ações ao sábado, em que pese a gente já ter avançado aí em algumas unidades já estão com médicos, você vê, vai chegar mais 18, é uma ação que o prefeito insiste de que vai ser permanente, UBSs aos sábados, 4 UBSs aos sábados, então cada região de saúde, ou a que for mais necessária, às vezes repete, porque é uma unidade que tem uma necessidade maior, isso a equipe da doutora Ana do DAIS tem uma avaliação frequente sobre isso, então queria deixar claro isso. Lembrar o seguinte, com relação aos medicamentos, é dinâmico também a chegada do medicamento. Se você foi na semana passada ou um mês atrás, retome a sua ida à unidade, porque ficar recorrentemente dizendo que a medicação não está em falta, pode ser que seja uma mentira nesse momento. A gente acabou de verificar que na Lapril de 10 mg tem na rede, que a levotiroxina, que é do tireoide, tem na rede. Chegou agora, chegou semana passada, então isso é dinâmico. Todo dia a gente tem, sim, assinaturas de contrato, sim, medicações chegando, isso é importante. E teve das solicitações de endoscopia há 2 anos. Verificar se o cadastro está atualizado, se o telefone da pessoa está atualizado, isso é uma coisa que seria importante deixar aqui claro. Nosso índice de absenteísmo é muito alto. A gente tem perdas primárias muito grandes. Pessoas absenteísmo são pessoas que não comparecem na data marcada para consultas, exames, etc. Então a gente chega a ter 30%, 40% de absenteísmo, porque as pessoas faltam, não avisam, não deixam essa vaga para que seja colocada uma nova pessoa que está ali na fila. Quando a gente tem uma agenda, às vezes o telefone mudou, as pessoas trocam de telefone muito rapidamente, você tenta entrar em contato, não consegue. Se não é uma unidade que tem agente comunitário que vai na casa, que é uma unidade tradicional, não tem quem vá até a casa da pessoa verificar. Então, se for possível, deixe o seu cadastro atualizado na UBS. Caso você for selecionado ou agendado essa endoscopia ou qualquer exame que seja, às vezes a dificuldade enorme de informar essa pessoa. Termina perdendo o exame não é feito, outra pessoa deixou de fazer, você mesmo deixou de fazer o exame. Então a atualização do cadastro na UBS é imprescindível para que isso aconteça.
Então isso é muito importante que seja falado repetidas vezes, Roberto, toda vez que você puder lembrar, atualize seu cadastro no OBS, trocou de celular, lembra de avisar o OBS, não é lembrar de avisar o supermercado, não sei o que, o cartão de crédito, mas avisar o OBS que você trocou o celular. Deixa sempre bem atualizado. O doutor está perguntando, vai ter concurso público? Eles não estão conseguindo, Sim. nem estão... Não, mas sim. Se você chegar lá, Haverão. você já entra. Haverão. A gente Verão falou na concurso. semana passada Sim. na Câmara Municipal, foi até uma parte da minha fala, com relação aos concursos públicos, sim, já foram feitos os levantamentos das nossas necessidades, a nossa junta orçamentária já aprovou, já está na Secretaria de Gestão para formulação, para que isso seja publicado, é um trâmite diferente do contrato de emergência que é rápido, o concurso público é diferente, então isso já está sim na Secretaria de Gestão para que seja colocado os concursos públicos de várias especialidades dentro da saúde, por exemplo. Não só médicos, administrativos, enfermagem, assistente social. Nosso tempo acabou, doutora. Antônio Luiz do Vale está dizendo que o processo de reforma das 34 UBS começou em 2013, conforme o cronograma. 13. Deveria terminar 13. Eu estava em dúvida dezembro entre de 13 e 15. É 13. 2014. Tem razão, é isso mesmo, seu Antônio. Tem razão. Silvana Zamprônio, Roberto... Por via das dúvidas, eu joguei 15 para amenizar um pouco, para não falar que eu só fico criticando a gestão anterior, mas foi 13, o que agrava mais ainda, né, Roberto? Muito. Silvana Zamproni, Roberto, para quem chegou agora, pode dar uma fala rápida sobre a situação do HMU e Policlínica Paravente? Não dá mais, já fomos. Sandra Decanini, pena que... Pega a reprise, que eles já falaram sobre isso aí, Silvana. Mas Paravente tem uma notícia interessante. Ou então, rapidamente, olha, não vai dar, já tem um monte de gente aqui O prefeito já conseguiu, vou interromper o Roberto Samuel, o prefeito conseguiu, através de um parceiro privado, que ainda não posso divulgar o nome, que vai construir um pequeno anexo, sem fechar o PA Paravente, porque não é uma obra enorme que envolve toda a estrutura, mas um anexo será construído. Nós queremos tirar a parte administrativa de dentro do PA Paravente, colocarmos 5 consultórios no PA Paravente, colocarmos pediatria no PA Paravente e agora, né, doutora Graciane, assistência odontológica, pedido do Alexandre Dentista. E eu acho que essa operação, todo esse processo, até o final do ano, acreditamos que já esteja em funcionamento. Com isso, direcionarmos um pouco a porta do HMU e do HMCA de menor complexidade para lá. Se eu tivesse um pediatra e mais um clínico, com certeza estaria mais tranquilo. E terá ortopedia também, já tem. O HMU é um hospital de urgências, ainda ele é usado como um grande ambulatório dentro da nossa cidade. Tudo leva ao HMU e não, o HMU é um hospital de urgências, ele tem que ser referenciado, hospital para trauma, para casos mais graves. Média e baixa complexidade precisa ser atendido nas unidades básicas, no pronto atendimento, nas UPAs. A gente precisa tirar esse hábito da população de buscar o HMU de coisas que são mais simples, que podem ser resolvidas nos PAs e nas UPAs. Obrigada, Silvana Zamproni, nos acompanhando. Um monte de gente aqui, a gente não conseguiu fazer nem a metade das perguntas aqui. Sandra, fala para ela que vai ser encaminhado para ele. Todas as perguntas serão encaminhadas para que respondam às suas questões, tá bom? O André está aqui, ele vai olhar da minha página, a minha página pessoal e na página do Jornal Guarulhos Hoje, que tem mais questões, e ele responde dentro das possibilidades. Obrigado, doutor Sérgio Iglesias. Essa é sempre a hora mais curta, né? É impressionante, Roberto. Será que faz uma hora mesmo que eu estou aqui? Não é possível. Faz uma hora. Tem um monte de assunto ainda, mas não tem problema. Olha, nós precisamos voltar um pouco mais. Você vê, hoje você nos ligou para confirmar, e nós cheios de reunião, cheio de coisas. De fato, vou falar com o André, estamos trabalhando muito, viu, Roberto? Para que o André, pelo menos daqui uns 15 dias, 15, 20 dias, ele volte aqui. Tem muita coisa, porque às vezes, né, o que falta é informação, viu, doutor? Às vezes a pessoa, como a doutora falou, a pessoa vai num dia lá, aí não tem o remédio hoje, já está dizendo que está faltando. Não, mas vai vir amanhã, chega chega no final da tarde. Então, é muito importante vocês estarem sempre presentes. Obrigado, doutor. Eu que agradeço e queria dizer uma coisa que eu tenho repetido muitas vezes, falei na Câmara e já falei na imprensa muitas vezes. Não digo à população jamais que a saúde, a assistência de saúde pública nesse município esteja boa, e eu não diria que nem razoável dentro da nossa expectativa. Esse é um processo demorado, esse resgate da saúde pública hoje muito pouco financiada pelo governo federal e muito nas costas do município, se deteriorou demais. E aí não é culpa aos governos anteriores, pelo amor de Deus, isso é coisa de décadas. Só que estamos sim indo por um caminho melhor.
E aí eu tenho que me basear nos números. Agora, que a população ainda está muito insatisfeita e desassistida por uma série de fatores, nós temos ciência sim, mas que estamos num caminho de crescente, de melhora, e não será simplesmente nessa gestão não, Roberto. Mas o importante é assim, é melhorar, que a próxima gestão, que os próximos governos só melhorem, mas gradativamente você percebeu, a gente está tendo resposta para tudo. 30 segundos, doutora. Obrigado. Obrigada, boa noite. Avisar o doutor Sérgio que em 15 dias eu não vou poder estar aqui ao seu lado, porque eu vou estar de férias. Olha que maravilha, hein? Então ele vem sem mim. Pessoal, amanhã das 13h30 às 14h30 tem reprise do nosso programa. E ó, passa para todo mundo aqui que tem respostas interessantes. A Sandra está dizendo que precisam distribuir cartilhas como os livrinhos de convênio e divulgarem onde as pessoas podem procurar os serviços. Boa ideia, hein? Vou passar. Gente, fica aí com o Padre Kleber Leandro. Cartilha online, não papel, um app, não mais. viu, André? Hoje em dia todo mundo tem celular, um negócio...